Olá, sou Mônica Ramos. Começa agora mais um programa Gente do Rio. Todo domingo nós conversamos aqui sobre o nosso Rio de Janeiro. Exibimos um programa novo todo domingo pela manhã. Para quem não consegue ver pela manhã, tem reapresentação depois do Canal Livre. E a partir da primeira apresentação fica no nosso canal do YouTube, Band Rio. E hoje nós vamos falar da principal dor da população do Rio. Há décadas, a segurança pública é o maior problema do nosso estado. Para dizer para a gente como descascar esse abacaxi, hoje a gente do Rio em dose dupla. A segurança pública é a mãe de todas as políticas públicas. Sem ela, não há empresas, não há empregos, não há desenvolvimento. Também não acontece o turismo sem a segurança pública. Os índices divulgados pelo Instituto de Segurança Pública têm mostrado queda em vários tipos de crime no estado do Rio de Janeiro. Mas será que a sensação de segurança reflete esses índices? Como combater as milícias? Como desenvolver o estado e fazer um estado seguro para os negócios, mas para a população também? Quem vai nos ajudar a entender tudo isso é o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, e o especialista em segurança pública e ex-capitão do BOPE, Paulo Storani. E ainda nesse programa, vamos conhecer a história de 4 cariocas que carregam sobrenomes importantíssimos. São as matriarcas do samba, grupo formado por filhas e netas de grandes sambistas brasileiros. Seja bem-vindo, secretário Alan Turnovski. Bem-vindo também, Paulo Storani, foi ex-subcomandante do BOPE, não é isso? Exatamente. Para vocês, qual é o principal desafio das autoridades, ou os principais desafios, que são muitos, na área de segurança pública? O maior desafio que me foi dado pelo governador Cláudio Castro, quando me convidou para retornar à Secretaria de Polícia Civil, é equilibrar as ações da polícia e entregar o Rio mais seguro, valorizar tanto as ações de bairro, que deixam a nossa família mais seguro, como também o crime que ataca as nossas finanças públicas. Então, quando você consegue um equilíbrio em que você consegue combater todos os tipos de delitos, você consegue entregar um Rio mais seguro, essa é a meta. Isso é o que cabe, na verdade, à Polícia Civil e à Polícia Militar, que é atuar na consequência do problema que eles não deram causa. Então significa que eles têm que se organizar de forma tal, com a estrutura que eles já possuem, para resolver um problema que não foi gerado agora, é um problema construído ao longo de décadas. E o que nós não temos no Brasil, e em particular no Rio de Janeiro, são políticas de médio e longo prazo. Devemos entender que a ação colocada pelo Dr. Alan Turnovski, e vai ser um desafio também para a Polícia Militar com o Coronel Henrique, é tentar conter o avanço da criminalidade, atuar especificamente em determinados delitos, por conta do que ele já apresentou, mas o que nós não vemos são aquelas ações que vão gerar um ambiente que diminua a necessidade de mais polícia em termos de persecução penal e polícia ostensiva. E isso significa você investir em políticas públicas que devem necessariamente atuar aonde o crime começa, diminuir aquelas características do ambiente para que o crime possa evoluir, e nós podemos falar mais sobre isso. Pois é, a segurança pública tem um aspecto global, cada país tem suas características. Nós aqui temos uma política nacional de segurança. Ela funciona? Ela é satisfatória? O que a gente vê hoje em dia, eu até tive recentemente numa reunião com o ministro da Justiça, o Dr. Anderson Moraes, você vê que há preocupação. O Brasil é um país continental. Cada estado brasileiro tem uma realidade diferente. Você viaja pelo Brasil, pelo interior do Brasil, pelo centro-oeste, você vê a questão dos crimes rurais. Você vem para a cidade, você vê uma violência dentro das cidades. No Rio de Janeiro, então, que você tem focos de violência dentro da própria cidade, muito perto de bairros considerados nobres. Então, você vê neles a preocupação de um financiamento específico para cada estado, mas também a criação de novos equipamentos que sirvam para todos os estados. Exemplo, a identificação civil e criminal.
um banco de dados único que você consiga enxergar o Brasil todo. Criminosos que venham de outros estados sejam identificados. Então, assim, há sim uma política de segurança nacional que está sendo vista, ao fomento não só de equipamentos, como de patrocínio para que as polícias viajem e cumpram suas funções em outros estados. Então, há sim hoje uma integração conduzida pelo ministro que tem, como delegado federal, experiência na área de segurança e que está com essa ideia de apoiar os estados. Então, eu acredito sim que a gente vai evoluir bastante para uma questão de estrutura nacional a ser criada. O governo federal tem uma responsabilidade de ser um indutor de políticas públicas nacionais, além de suas responsabilidades com segurança, principalmente no território, fronteiras secas e molhadas, tráfico internacional de drogas, competências direcionadas mais para a Polícia Federal, enquanto a droga está fora e entrando no país e nas rotas. Nós temos aí recorde sendo batido a cada mês de apreensão de drogas e armas. Isso é uma novidade interessante, principalmente a Polícia Rodoviária Federal. Tem feito um trabalho excepcional em relação a isso. Contudo, com melhor que sejam essas polícias, precisamos de uma política pública integradora da forma que o Alan colocou. Isso é fundamental e é um papel do governo federal. Mas, mesmo assim, eu ainda vejo que nós temos um problema seríssimo na questão da motivação para o crime. Na minha opinião, nós temos uma legislação condescendente, tolerante e até permissiva com o crime, né? Fica muito difícil pela estrutura atual identificar e prender o criminoso. Ele sendo preso, dele ficar realmente preso um tempo necessário que interrompa a sua atividade criminosa. Lembrando que cadeia no Brasil, como outras partes do mundo, não regenera ninguém. Deveria fazê-lo, não faz por questões estruturais. Mas fica pouco tempo preso, retorna à sua atividade criminosa e você vê isso sendo retroalimentado continuamente. Todas as ações que nós vimos no Congresso Nacional, na tentativa de endurecimento da lei, principalmente para determinados crimes, aquele que tem violência como característica, nós vemos que isso ser obstado, não conseguimos avançar em nada. Aí, da mesma forma, que você tem, se você vê a facilitação ou a criação de medidas que vão facilitando a vida do interno. Não que ele tenha que ser jogado num calabouço, absolutamente. Ele tem que cumprir a pena tem que ser proporcional ao crime cometido, tem que ser duro o suficiente, mas que desmotive outros criminosos a cometerem um delito, para eles poderem ser, caso sendo presos, ficarão presos realmente. Nós não vemos isso no país. Então fica um esforço absurdo da Polícia Civil, da Polícia Militar, prendendo um sistema carcerário superlotado, então, além da capacidade. Nós não vemos nenhuma política de construção de presídio, mesmo porque qualquer coisa dessa natureza também no Congresso Nacional começa uma reação relacionada a isso. E não há uma política de recuperação nos presídios, né? Recentemente nós vimos o caso do secretário de Administração Penitenciária do Rio, que foi flagrado fazendo negociações com os presos, né, com presos de alta periculosidade. A senhora avalia que aquilo foi uma tentativa desesperada de implementar a paz no Rio de Janeiro? Não é a primeira vez que isso acontece na história do Rio de Janeiro. Não tendo outras medidas para você conter a violência no interior do sistema carcerário, busca-se essa alternativa que fere todos os liames éticos e morais que possam existir, porque a partir do momento que você senta para conversar ou você tenta negociar, você está reconhecendo o poder que essa força, que esse grupo tem dentro das cadeias. Além de reconhecer, você está submetendo a ele. Então, o que nós tínhamos que ter realmente uma política pública carcerária ou de execução penal que fosse mais eficiente e que chegasse ao ponto de isolar pelo menos as lideranças, como tem se tentado fazer, e não consegue muitas das vezes por conta de situações como essa que você acabou de relatar. Secretário, o senhor tem 25 anos como delegado, né? Já foi chefe de polícia em outra oportunidade e 10 anos separam essas duas experiências. O que mudou de lá para cá? Uma coisa mudou e mudou para melhor. Primeira vez que eu fui chefe da Polícia Civil, nós tínhamos ainda a figura da Secretaria de Segurança. Nesse segundo momento, a chefia de Polícia Civil é uma Secretaria de Estado. O que isso impacta diretamente? Primeiro, você tem 40% a mais de todo o orçamento da segurança aplicado na ponta.
e não na atividade meio. Hoje, as polícias, com seu orçamento próprio, elas conseguem dizer aonde é melhor aplicar para cada uma das polícias. Então, a Polícia Civil hoje claramente investe em perícia e instrumentos de inteligência e investigação. A Polícia Militar, ela já investe em formação, ela já investe na questão da ostensividade dela. Isso não é imposto. Cada um tem o seu orçamento, cada um sabe aonde quer chegar. Antes era imposto às duas polícias, muitas vezes, o mesmo equipamento para polícias diferentes. Então, hoje, também a relação entre a Polícia Civil e a Polícia Militar é extremamente amistosa e extremamente cooperativa. Por quê? Um dos alicerces de uma Secretaria de Segurança, muitas vezes olha, essas polícias brigam muito, eu preciso permanecer à frente aqui para blindar o governador. A integração entre as duas polícias sempre foi uma questão e um caos, né? E aí, muitas vezes, para você se manter, para você poder existir, justificar sua existência, você mesmo, através de um orçamento mal distribuído, você faz com que as duas briguem. É como se você tivesse dois filhos e sempre desse para um deles mais do que para o outro. Acaba criando uma rusga. Hoje... Era o dividir para governar? Era famoso? Era o que a gente viveu, pelo menos no Rio de Janeiro, eu não posso dizer de outros estados, durante muito tempo. Você via, muito através do orçamento, essa briga florescer em razão da diversidade do que cada um queria. Para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos o investimento em perícia no Rio de Janeiro foi zero. Nós estamos resgatando a perícia do Rio de Janeiro, nós estamos comprando equipamento, comprando insumos. Então, o mesmo ICCE que a gente tem é um ICCE de 2003, a gente está em 2021. Então, assim, efetivamente... ICCE? O ICCE é o Instituto Criminalística, onde a gente faz as nossas perícias. Então, muito se sonha com um CSI brasileiro, um CSI carioca, quando, na verdade, 10 anos sem nenhum investimento. O último investimento que a gente teve foi no IML, em 2007, quando foi construído o novo IML, que também não teve manutenção. Então, assim, ter um orçamento próprio, cada uma das suas instituições, e aplicado integralmente na ponta e não na atividade meio, foi fundamental nessa diferença. Quanto de orçamento que vocês tiveram a mais com a criação da secretaria? Se você avaliar, por exemplo, o orçamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, se você olhar, era alto, mas praticamente todo para custeio. A gente tinha zero de investimento, a gente não tinha nada para investir. Hoje, a totalidade do orçamento para investimento está nas duas polícias. Não existe mais atividade meia. A atividade meia é o governador. O governador dá uma determinação, eu quero comprar, por exemplo, um equipamento para buscar nos celulares as informações que eu preciso para desvendar um crime. O governador, numa canetada, isso é importante, no caso Henri, resolveu comprar e É isso que eu ia perguntar em seguida. Dá um exemplo para a gente de um crime que não teria sido solucionado sem um determinado equipamento que vocês só tiveram dinheiro para comprar agora. Caso Henri, a gente comprou um equipamento israelense, e esse equipamento foi fundamental para a gente buscar as informações e o crime ser desvendado. Então, isso foi uma decisão do governador durante o processo. E aí, com aquele start, a gente conseguiu conversar com a empresa que já nos forneceu antecipadamente o material e a gente desvendou o crime. Então, assim, a aplicação em tecnologia, em software de lavagem de dinheiro, em equipamentos de perícia hoje, na reestruturação, por exemplo, dos institutos médicos legais do interior. Hoje, a gente conseguiu reabrir Cabo Frio. E aí você vai falar assim, você reabriu Cabo Frio, você gastou? Não, gastei em Cabo Frio para reabrir o Instituto Médico Legal R$70 mil. Quer dizer, que aquela população ficou 6 anos tendo que vir a São Gonçalo, ao Macaé, para enterrar um ente querido por causa de R$70 mil. Por que a gente enxerga isso hoje? Porque a gente, tendo a responsabilidade de aplicar o orçamento, a gente não pode dar uma desculpa de que não tinha dinheiro para melhorar a vida das pessoas e a resposta aos crimes que a gente tem que investigar. Então, hoje, assim, é da água para o vinho a questão da gente poder ter orçamento próprio e escolhendo quem investiga. Storani, você foi capitão do BOPE, foi subcomandante e saiu. O que mudou? Como a criminalidade aumentou? O que mudou na criminalidade desde que você saiu para cá?
Eu interrompi minha carreira para ser antropólogo e começar o trabalho de pesquisa e análise de políticas públicas de segurança. O que eu posso dizer, da minha época para cá, houve um aprimoramento da qualidade do policial carioca e fluminense, não tenha dúvida disso. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar. Em termos técnicos, em termos de procedimento, em termos de protocolo. Houve uma evolução em termos assim de efetividade, foi uma coisa assim extraordinária. Isso precisamos reconhecer. Se isso é o suficiente, né, para dar conta do nível de criminalidade que nós temos, é óbvio que nós vamos esbarrar naquilo que eu já falei anteriormente sobre uma questão da ambiência, permitido por uma legislação tão frágil como nós temos, e poderia ser a melhor polícia do mundo que não conseguiria fazer polícia na situação que nós vivemos aqui, em particular no Rio de Janeiro, mas precisamos ter uma visão de Brasil também que segue outras linhas. Quanto mais para o interior, mais para o Nordeste, hoje, por exemplo, onde nós temos os maiores índices de violência e de criminalidade, a gente foca muito o eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais, mas o que está acontecendo em outros estados, Bahia, por exemplo, todos os estados estão caindo, Bahia está aumentando os índices de criminalidade, Rio Grande do Norte, Alagoas, mas o nosso foco é o Rio de Janeiro porque as coisas acontecem. O que acontece no Rio de Janeiro acontece no Brasil inteiro. Então, mudou muito. É óbvio que a experiência da Secretaria de Segurança Pública, em certo ponto, ela foi interessante, mas o que o Alan está colocando aqui, em relação a essa autonomia que os secretários, tanto Polícia Civil e Polícia Militar, têm hoje de tomar decisões sobre onde investir, sem dúvida nenhuma, isso vai ao encontro dos interesses da população. Agora, o senhor, como capitão do BOPE, foi inspiração para o capitão Nascimento, do famoso Tropa de Elite, né? Como é que foi essa troca? O senhor fez laboratório, ou o ator, o Wagner Moura, fez com o senhor? Bom, na verdade, o Tropa de Elite, ele é inspirado em fatos reais, né? Um ou outro drama social ou alguma coisa mais exagerada por conta do filme, é óbvio, nós estamos falando de uma película, mas os fatos, eles aconteceram. O Capitão Nascimento realmente é inspirado em alguns oficiais do BOPE, consegue me identificar em algumas características do Capitão Nascimento. Eu fui convidado pelo Rodrigo Pimentel, pelo Zé Padilha, para ser consultor do filme, treinar os atores do filme. O que eu fiz foi uma aplicação direta de uma pesquisa minha, que é tema da minha dissertação de mestrado em antropologia, em que eu apliquei um rito de passagem nos atores que foram selecionados de uma forma semelhante ao Batalhão de Operações Especiais, todos voluntários, todos passaram por determinados ciclos de treinamento, de vivências, que eles tiveram que superar seus limites e receberam conhecimentos técnicos para aqueles procedimentos. E o que nós vemos ali, na realidade, no filme, tanto no Tropa 1 como no Tropa 2, a maioria são atores, só no segundo que nós tivemos alguns policiais, é que eles foram preparados para atuar como policiais. Não foi uma coreografia que nós montamos. Então, o resultado foi de pegar um modelo de transição usado, por exemplo, no próprio Batalhão de Operações Especiais, que transforma o policial militar em operações especiais de polícia militar. Usamos isso para os atores, o resultado foi esse magnífico, que inspira até hoje as pessoas. No Rio, nós mostramos muito as nossas mazelas, né? A própria imprensa, é muito divulgado o que é ruim, né? O senhor acha que, o senhor faz uma crítica nesse sentido à cobertura, que diferente de outros estados, São Paulo, Minas, por exemplo, que a gente dá muita ênfase a esse lado negativo ao ponto de piorar a imagem do estado também e da cidade? Eu acredito que para uma política de segurança dar certo, nós temos que fazer o empoderamento do Estado e o desempoderamento dos marginais. A tomada do Alemão, por exemplo, você tem que a gente toma a Vila Cruzeiro, depois toma o Alemão. Na tomada da Vila Cruzeiro, os traficantes saem por cima, naquela imagem do helicóptero, e saem por cima da Vila Cruzeiro e descem no Alemão. Ali hoje, naquela época, foi tratado como corre vermelho, fuga desesperada porque perderam seu território, uma coisa que empoderou a polícia e colocou os bandidos como fugitivos. Hoje, talvez, a principal manchete fosse: falha operacional permite a fuga de bandidos. Então, a maneira de você enxergar, de você noticiar o fato, sim, vai mexer com sensação de segurança. O fato é o mesmo, os índices são os mesmos, mas sensação de segurança, a gente precisa, sim, de uma união de vários segmentos querendo transformar o Rio, por isso que eu falo, dá uma maior
magnitude às boas ações, tentando sempre saber que a gente está tentando acertar. Então, assim, eu acho que nesse sentido, eu vejo sim que você sempre dá ênfase às coisas ruins, desempodera a polícia. Eu queria aproveitar aqui a fala do Alan nesse sentido, né? Citou-se aqui outros estados embora as polícias erram porque o ser humano erra, os profissionais erram, mas a polícia é implacável com o erro dos seus integrantes. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro são talvez as que mais punem os seus integrantes em termos relativos. Aqui não há a condescendência com o desvio de conduta, tanto que vários são excluídos anualmente por conta disso, obedecendo o devido processo legal. No próximo bloco, temos 1.413 comunidades, 15% do território do Rio de Janeiro. Nessa área, a população é submetida ao domínio ou do tráfico ou da milícia. Libertar essa parcela importante da população, como fazer isso? Como desarticular esses grupos criminosos? O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, e com o especialista em segurança, Paulo Storani. Existe uma crença no Rio de Janeiro de que a segurança desandou no governo Leonel Brizola, quando foram proibidas as operações em comunidades, ou proibidas ou foram restringidas ou restritas em grande parte. Isso é uma lenda urbana ou é verdade? Bom, isso é verdade, faz parte até de um tema da minha pesquisa, do meu mestrado, que mostra que a polícia que nós temos hoje é o resultado de uma construção ao longo de décadas. E o marco que nós temos realmente é o início dos anos 80, a abertura política, em que houve uma confluência de dois fatores. Um deles é a assunção de cargos eletivos majoritários, como o governo do Estado, Leonel Brizola, né, que veio de volta do exílio, depois da anistia, é eleito aqui no Rio de Janeiro governador e traz na sua mente uma visão de polícia, aquela polícia anterior que ele conheceu lá atrás, braço armado do regime militar. Mas também um outro fenômeno que aconteceu simultaneamente foi a cocaína deixando de ser uma droga de rico, uma droga que tinha o Rio de Janeiro como uma rota que era simplesmente para a chegada da Europa, vindo dos países andinos, que em razão do desenvolvimento de laboratórios dentro das matas, reduz o preço do investimento para você produzir, torna ela barata, equipara seu preço da maconha e começa a ser vendido de uma forma absurda, numa demanda reprimida que tinha no Rio de Janeiro. A droga do rico agora pode ser consumida também pelo pobre. Então houve uma explosão de consumo de cocaína e esses dois fatores, né, o Brizola determinando que a polícia não entrasse mais em comunidades, porque com argumento, e um argumento até que era viável, a polícia não sabe tratar com a comunidade. A polícia não estava preparada para tratar com comunidade na época, não tenho dúvida disso. Eu entro na polícia exatamente nessa época, em 1983. Né? Mas também não fez nada para melhorar a polícia e não fez nada contra aquela organização criminosa dentro dos presídios que tem na droga um fomento para a sua atividade de sustentação dentro dos presídios. Aí são os primeiros comandos que nós temos no Brasil, na verdade. Já tinha um anterior e outro surge exatamente a partir de ter a droga como uma atividade econômica para se sustentar dentro da cadeia. A confluência desses dois fatores, a polícia para de agir na comunidade e a comunidade sendo estabelecida como ponto de venda dessa nova droga, que começa com um rastilho de pólvora a contaminar, na verdade, a população, principalmente a população jovem, nós tivemos esse todo cenário que pautou anos 80 e anos 90 aqui no Rio de Janeiro. O senhor concorda com isso, secretário? Concordo, eu acho que até já houve uma evolução. Eu acho que no início, sim, você dominava uma região para traficar. Hoje, você trafica para dominar. Existem lugares que o tráfico tem um percentual de 30% da arrecadação. Os outros 70%, e eu cito a Rocinha, vem de venda de gás, transporte, gatonete, internet. E aquela população ali,
ela vira refém, seja do tráfico, seja da milícia. Em determinadas comunidades, determinadas facções, além de dominar esse tráfico, eles ainda são articulados e politizados. Você vai fazer uma operação, você mal entrou, já está a mídia social colocando fake news para inviabilizar a estabilidade do terreno. E depois da operação, você vê uma chuva de crítica política. A operação, o que acontece com isso? Você pensa duas vezes antes de voltar naquele território dominado por aquela facção. Então hoje, o domínio do território, ele faz parte, na verdade, de um processo que o lucro está muito maior do que a própria venda de drogas. E aí a gente tem que entender que o único que fala de libertação daquela comunidade, seja do tráfico, seja da milícia, são as polícias hoje no Rio de Janeiro. Então, quando você não permite que a polícia haja, que a polícia vá naquela comunidade prender aquele criminoso, você, na verdade, está colocando uma comunidade toda refém dele. Falando em ocupação, recentemente o jornal O Dia publicou uma matéria dizendo que o governador encomendou às polícias a ocupação de 6 comunidades. Seria uma nova versão da UPP? Como é que vai ser isso? Deram até o nome, Estado Presente, é isso? O que eu entendo é que existe hoje uma política de segurança no Estado que passa pela atuação das 2 polícias. Nós temos os melhores índices de criminalidade de todo o período. E, em determinado momento, há que se avançar. Então, está sendo, sim, feito um estudo pelo governo do Estado, não só com as polícias, mas com uma série de secretarias, para entrarmos juntos e, dessa vez, entrarmos também com a investigação, também com a inteligência, para que a Polícia Militar, ela, quando esteja lá dentro, ela seja abastecida de informações suficientes para que ela possa agir e agir bem, porque a Polícia Militar do Rio, ela é uma polícia de excelência, é uma polícia que trabalha nos piores cenários e com grande produtividade. Se ela estiver abastecida de informação, numa troca de informação, porque como ela está na ponta, ela também tem muita informação, se houver esse fluxo que existe hoje, do ponto de vista de combate à criminalidade, a gente vai deixar uma região mais tranquila para que outros segmentos possam entrar. Agora, uma coisa é certa, enquanto tiver traficante dentro de uma comunidade, não há como uma população que teme a organização criminosa se aproxime do policial a partir do momento que ainda está traficante. Então a gente tem que sim entrar com a segurança, tirar o tráfico, prender quem tem que prender e aí deixar que com o tempo, e não vai ser uma vitória na ocupação, com o tempo, aquela criança quando nasceu ali, tiver 10 anos, ela nunca viu um traficante, ela viu como referência a polícia, professor, assistentes sociais. E aí a gente começa... Então não é uma vitória rápida, é uma vitória que se inicia no ocupação. Isso tem que ser entendido. Nas UPPs, os traficantes também saíram, teve aquela famosa fuga do Alemão, né? Também saíram das comunidades. Qual é a diferença? O que vocês estão planejando? O que o senhor acha que dessa vez vai dar certo? A gente, antes de entrar no Alemão, a gente tinha uma investigação muito forte em cima da quadrilha de todos os traficantes locais. Tanto que, poucos dias antes da tomada do Alemão, a gente prende família de alguns chefes por lavagem de dinheiro, desestabilizando a organização criminosa. Pós-Alemão, o que acontece, na minha visão, é um erro operacional na política de segurança e se tira a investigação e se coloca toda a responsabilidade em cima da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar ocupou, o Alemão ocupava, eles saíram. Nessa época, você tinha uma criminalidade muito pequena na região dos Lagos, na Niterói, na Baixada. O que eles fazem? Eles migram. Essa era a atuação que de chegar onde eles migraram e com a investigação prendia, sem armas, sem tiro, na casa de um parente. Isso não aconteceu. Houve uma crise em seguida com a Polícia Civil, se isolou a Polícia Militar e a Polícia Militar não tinha essa investigação que dizia para onde eles fugiram. Com o tempo, essas regiões onde eles fugiram, as armas foram para lá, as drogas foram para lá, eles aumentaram os índices de segurança, olhar os números, os índices de violência no interior, na Baixada e em Niterói explodiram, na verdade, enquanto o Rio ainda estava controlado. Com o tempo, o Rio volta a subir e aí, com a soma do que
subir, você tem os maiores índices e a falência do Estado com a intervenção. Por falar em comunidades, vamos falar um pouco das flores, né? Para não dizer que não falei das flores, e conhecer a história de 4 cariocas que carregam sobrenomes importantíssimos. São as matriarcas do samba, um grupo formado por filhas e netos de grandes sambistas. Vamos acompanhar. Eu sou o samba, sou natural aqui do Rio de Janeiro. Viver no Rio de Janeiro tem disso. Você atravessa uma rua e pode dar de cara com quem viu a história dessa cidade acontecer. Aqui tem a Selma Candeia, filha de Antônio Candeia Filho. Eu sou Nilcemar Nogueira, neta de Cartola. Vera de Jesus, neta de Clementina de Jesus. E Geisequete, filha de Zequete. Os sobrenomes dessas mulheres carregam a herança do samba. São filhas e netas de grandes nomes da música que se tornou a paixão do Rio de Janeiro. A música que nasceu no morro, ganhou a avenida e que elas não deixam morrer. Nós somos as matriarcas do samba. Criamos esse grupo porque nós temos um legado que carregamos durante a vida, né? Entendemos que nós somos umas guardiãs, né, de uma memória que não é só dos nossos familiares, mas uma memória ancestral. Agora, com a vida mais ajeitada, filhos criados e projetos concluídos, as 4 mulheres decidiram que era hora de subir ao palco. As matriarcas do samba fizeram sua estreia no histórico Teatro Rival. É uma forma da gente também se fortalecer cada vez mais na nossa própria história e continuar de pé. O importante disso tudo é principalmente porque conhecer a história do samba, a forma com que ele se constitui, com a forma com que ele permanece vivo, é conhecer também a história do povo brasileiro, é conhecer a história do povo negro, é conhecer toda uma história de resistência. Mangueira, mangueira, tira a poeira dos porões ao abrir alas. Os seus heróis de barracões, no Brasil que se faz um país de Leci Jamelon. Brasil, salve Candeia, Brasil, salve Brasil, salve Cartola, Brasil, salve as matriarcas do samba. Que saudade de uma roda de samba, né? Vocês gostam também? Não é polícia o tempo inteiro, né? Tem que se divertir. Gosta de uma roda de samba? Eu escuto Martim da Vila. Muito bem. Eu sou da terra de Benito de Paula, Nova Friburgo, então tá no sangue, né? Não tem jeito. Bom, a gente estava falando aqui de comunidades, né? E o Paulo Storani queria falar dessa política da ocupação das comunidades. Como é que deve ser? A análise que o doutor Alain fez, ela foi exemplar para uma política pública que tinha tudo para dar certo. E o momento em que ele disse que era um momento de inflexão necessário, de apoio popular à ação de polícia e que não foi aproveitado pelo Estado. Isso foi fatal para o sistema. A Polícia Militar ela acabou recebendo uma responsabilidade que não tinha, de era resolver um problema onde ela só tinha que ocupar e manter um nível de segurança para que outras ações do Estado pudessem acontecer. Pela análise que o doutor Alain colocou e por aquilo que se pretende, é atuar em cima dos erros que foram cometidos, corrigindo-os. Então, existe uma possibilidade muito grande de nós termos sucesso nessa ação de ocupação. E o que vimos na época, e eu, inclusive, em várias entrevistas apontava para isso, numa experiência advinda do destacamento de policiamento ostensivo, posto de policiamento comunitário, que foi uma evolução, grupo de policiamento em áreas especiais, foi tudo uma evolução, e o PP. Erros que foram cometidos foram repetidos nas 4 situações. E fez com que a UPP acabasse da forma que acabou, sendo muito criticado, e a Polícia Militar responsabilizada por aquilo que não tinha.
e a ausência total de outras ações do Estado, que normalmente, né, são secretarias que são cedidas a parceiros políticos na hora da campanha e que não têm responsabilidade nenhuma de fazer nada ou seguir uma ideia ou uma linha ou uma política pública estabelecida pelo governo do Estado. Eu espero que isso seja solucionado, porque eu acredito nessa possibilidade, eu acredito na ocupação e principalmente do jovem. Como muito bem falou o doutor Arlan, o que nós vemos hoje, né, em pesquisas feitas pelo Observatório da Favela da Maré, que não especificamente o objetivo era esse, mas dados, por exemplo, que crianças a partir de 10 anos de idade, e que acontece na Maré, acontece em todas as comunidades da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana, a partir dos 10 anos de idade, se evadem da escola, começam o uso e abuso de drogas, né, entram para o tráfico, exercendo alguma atividade do tráfico, são de famílias numerosas. Então você tem ali todo um ambiente para que o jovem busque o tráfico como uma atividade ou principal ou complementar à sua família, e ele tem de 10 anos de idade até 18 anos de idade o guarda-chuva protetor do Estatuto da Criança e Adolescente, que era para proteger o menor e acabou criando uma condição para o menor que está em conflito com a lei. Não vemos nenhuma ação para evitar que o jovem entre para o crime, entre para o tráfico. A única ação que nós vimos, Polícia Civil, a ação da Polícia Civil no Jacarezinho, que foi com esse objetivo e encontrou a resistência que encontrou. Mas nós vemos várias ações para proteger o menor que está em conflito com a lei, principalmente aqueles que perdem a vida no confronto com a polícia. Sobre essa operação do Jacarezinho, né, a grande questão foi tanto derramamento de sangue, tantas pessoas mortas, né? Embora ali a gente não estivesse falando, eu acho que todos envolvidos, né? Mas em muitas operações morrem inocentes também. Como fazer essas operações, como fazer a segurança pública sem a morte de tantos inocentes? O chamado efeito colateral, que é uma expressão que eu odeio. Na questão do Jacarezinho, a reação da polícia sempre depende da ação dos criminosos. Um beco inicial, que a gente demoraria 1 minuto para atravessar, a Polícia Civil demorou 1h30 para conseguir transpor aquele beco. Tamanho a belicosidade que a gente encontrou dos traficantes naquele dia. Uma semana antes, o grupamento especial operacional da Polícia Militar tinha ido lá e tinha recuado para que não criasse uma crise maior. Não que eles não pudessem entrar, eles resolveram retornar. Isso fez com que, quando a Polícia Civil fosse, os traficantes realmente acreditassem que a gente não entrava mais naquela localidade. E eles agiram de uma forma muito, muito feroz. A maior prova disso é que hoje todo mundo tem seu celular. Hoje todo mundo filma, assim que a polícia entra na comunidade, filma a polícia, filma a viatura, não tem uma filmagem. Quando não tem nenhuma filmagem é que as pessoas estavam com medo de ir à janela, com medo de estar na rua. Tamanho a violência com que a polícia foi recebida. As próprias imagens no início da operação, imagens das TVs... O primeiro a morrer foi um policial, né? Sim, foi um policial, logo nesse beco que eu lhe falei que a gente demorou 1h30. Então, assim, hoje a gente tem essa investigação caminhando, a gente vai dar uma resposta se houve excesso, se não houve excesso. Uma coisa está clara. Todos eram envolvidos, todos eram traficantes. 2, houve uma resistência feroz à entrada da Polícia Civil. Isso é certo, é indiscutível. 3, por mais que haja determinados excessos, uma coisa já pode se ficar claro: não há chacina no Jacarezinho. Então, eventualmente, nós vamos ter sim uma investigação, pode até ser que algum policial tenha conhecido um excesso numa ocorrência ou na outra, mas dos 27 criminosos retirados de circulação, os mesmos criminosos que saem no Jacarezinho para roubar sua casa na Zona Sul, para roubar sua casa na Zona Oeste, para sequestrar uma senhora que vai no Zona Sul, lá no mercado da Barra, na farmácia. Então, hoje, esses traficantes que dominam aquele território e saem para roubar, nós temos 27 traficantes a menos. Então, há uma ação positiva e que, até agora, não há nenhum elemento que leve a dizer que a operação
foi equivocada. E as operações em que morrem inocentes? Eu acho que a política de segurança do Estado, ao optar pela nova forma de ocupar, que aí vai ser divulgado, eu acho que é uma continuidade, porque eu queria tentar... Vai ser divulgado? Não, já foi divulgado. Trata de contar pra gente, hein, secretário? O governador vai falar na hora certa. E assim, então queria eu ter entrado no Jacaré, tido a operação, o resultado da operação, não precisar sair. Porque a partir dali houve um enfraquecimento daquela quadrilha e seria mais fácil poder manter o Estado lá dentro. Agora, na minha opinião, e aí o Paulo pode até falar porque sabe mais disso aí, para mim é o seguinte, quanto mais forte a polícia, quanto mais equipada, quanto mais superior, menos confronto. O que quer é tirar o helicóptero, tirar o armamento longo, e aí o traficante que tem esse armamento passa uma igualdade de condições. Então, vamos imaginar, eu tenho lá uma barricada e eu tenho que tirar um ferro para poder passar o caminhão. Aquela barricada tem um cano exatamente mirando naquele ferro. Quando o policial desce do blindado e vai tirar, ele toma um tiro e morre. Como eu faço isso? Eu venho de helicóptero, ele é obrigado a sair dali e aí o policial não toma um tiro. Então, na verdade, quando as pessoas dizem para desarmar a polícia para não ter confronto, é um equívoco. Quanto mais forte for, menos confronto, menos resistência. Se eu sou muito mais forte que você não vai me enfrentar. Então, eu acho que assim, empodera o Estado e faz uma política de segurança correta de entrar não só com polícia, quanto uma série de serviços, eu acho que a gente vai estar no caminho certo. E a hora de amenizar um pouquinho essa conversa, né? Tá muito pesada. Vamos saber algumas curiosidades sobre os nossos entrevistados no próximo bloco. O Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio, hoje conversando com o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, e com o especialista em segurança, Paulo Storani. No intervalo, o secretário disse que ia contar para a gente os detalhes sobre o programa de ocupação. Quando é que começa, secretário? Em breve, né? Em breve, eu acho que é uma evolução natural. O governador está empenhado, tem uma equipe empenhada e a gente espera aí anunciar em breve aí boas ações. É importante fazer política de segurança ouvindo a população? A população é ouvida? A gente faz a política de segurança para que a população tenha paz, que possa ir a uma praia, ir a um quiosque, sair com a sua família e voltar em paz. Esse é o objetivo de qualquer política de segurança. Então tem sim que ouvir, tem que aprender, as coisas evoluem. E a gente tem que ganhar a confiança dessa população, fazer o bem para eles, porque eles são nossos principais parceiros na fonte de informação. Há uma política de segurança do Estado ou cada gestão à frente do Estado implementa a sua política? Bom, na verdade, quando aqui no Rio de Janeiro, uma política de segurança do Estado são as instituições policiais cumprirem o seu papel constitucional, né? Estar atuando e melhorando-se cada vez mais para atender uma demanda sempre crescente. O que determina a lógica de como fazer, de como os investimentos irão ocorrer, é quem está governando. Então, é o governante naquele momento que toma uma decisão em que vai apoiar ou que proposta apresentado pelos seus assessores, pelos seus secretários, da melhor forma de resolver um problema identificado. O que eu ainda vejo, e é uma crítica que eu sempre fiz e continuo fazendo, é que sempre nós estamos pensando nas instituições, precisamos pensar nelas, de como elas podem melhorar o seu serviço prestado, sem dúvida nenhuma, mas aquelas políticas públicas consistentes de médio e longo prazo, exatamente naquelas secretarias que não tem nada a ver com polícia militar e polícia civil, de educação, saúde, esporte e lazer, que acontece dentro da comunidade principalmente, que precisamos atender essas necessidades dessa população para que aquele jovem não tenha o crime como opção. O que eu não vejo é isso, geralmente, porque quando fizer isso um planejamento, nós vamos saber que é uma política pública que não tem efeito em 4 anos. Poderá começar a ter em 8 anos. Como o secretário falou, né? Qual o governante que vai investir nisso, numa realidade brasileira? Né? Que você tem uma demanda urgente para ser atendida, você tem pouco recurso, você opta em quê? O que eu nunca vi até hoje, embora em discurso sempre ele é apresentado, mas nunca vi na prática,
essas políticas públicas que são mais consistentes, que vai fazer com que você não precise tanto mais de polícia ou militar ou de polícia civil. Mas isso tem que apostar, tem que convencer a população que é uma decisão pública que pode determinar se ele vai ser eleito ou reeleito. Secretário, a milícia é a maior inimiga do Estado hoje? Eu acho que a milícia e o tráfico hoje são iguais. Ambos exploram a comunidade, ambos exploram serviços, ambos têm lucro com serviço. Como eu falei, o traficante hoje, ele trafica para dominar. E a milícia, que dominava e explorava, agora vende drogas. Muitas vezes fazem parcerias entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. A milícia para se contrapor uma outra facção criminosa. Não há diferença hoje entre milícia e tráfico. Apesar da milícia ocupar hoje 20% do território dessas comunidades que você citou e o tráfico 80%, elas agem muito parecido. Então hoje eu tenho a certeza de te afirmar que milícia e tráfico trabalham explorando a comunidade através dos serviços. E ambos são maléficos da mesma forma. Storani, o Rio não produz drogas, não produz armas, mas elas chegam aqui. E aí, como barra isso? Como barrar esse tráfico tão danoso? Se dependermos das instituições policiais, e falei aqui sobre a Polícia Rodoviária Federal, que vem sistematicamente quebrando o recorde de apreensão de drogas e armas. Então, está havendo um prejuízo muito grande nesse insumo da violência que abastece essas facções criminosas. Então, isso é um fato. Nós sabemos de onde ela vem, esse é o grande problema, né? Nós temos um problema muito sério de fronteiras no Brasil, 17 mil quilômetros, secas e molhadas. Não temos uma polícia de fronteira, nós temos a Polícia Federal, que tem uma responsabilidade sim no território, mas não temos uma polícia de fronteira, nós não temos investimento para que você possa fazer um patrulhamento minimamente adequado para diminuir a entrada desses insumos da violência, drogas e armas. E eu também não vejo, até hoje, nenhuma ação por parte da diplomacia brasileira junto aos países que vendem ou que produzem a droga e a arma no sentido, principalmente aqueles que são os canais de entrada aqui no Brasil, no sentido de coibirem do outro lado da fronteira essas atividades criminosas. E de tudo que eu falei aqui, nós estamos falando de um conjunto de ações que, ao reuni-las numa ação única, chamamos de política pública. É isso que está faltando hoje ao Brasil. Agora eu queria uma opinião de vocês sobre uma polêmica do momento. Armar a população, como defende o governo federal, é a solução para combater a criminalidade? O que vocês acham? Eu preciso fazer uma observação sobre armar a população, né? É a questão da segurança. É ou não direito cidadão em prover a sua própria segurança? Inclusive, na época que houve uma consulta popular, eu trabalhava no Viva Rio como consultor e a minha posição era que é direito do cidadão de proteger a sua casa. Se o Estado não tem como te proteger, não te pode tirar o direito de você se proteger e proteger a sua família. Então, nós estamos falando de pessoas adquirirem arma de fogo para a sua proteção. Temos hoje uma legislação que ela é considerada uma das mais modernas do mundo em termos daquilo que requisita para você poder adquirir uma arma de fogo. Vou dar um exemplo. Eu sou policial militar em atividade, veterano, estou pretendendo comprar uma arma de fogo, que a minha é muito antiga. Eu estou 1 ano e meio tentando isso, então não é tão fácil quanto as pessoas pensam, você adquirir arma de fogo. Consegue muito melhor do que antes, dentro da legalidade, porque hoje comprar arma fora da lei é crime, enfim. Então nós estamos falando em dar direito à população de proteger. Quem não quer ter arma, não precisa ter arma. A questão do porte de arma para a população é um outro tema a ser discutido. O que eu acho que falta à nossa legislação, né, é a responsabilidade. Ou seja, se acontecer algum tipo de crime, violência doméstica, um exemplo, né, em que você usa arma de fogo, que era para se proteger, mas você usa para agredir um ente familiar, tem que haver algum tipo de punição, um agravamento na punição prevista para isso. Mas como nós temos uma política de não agravamento no Brasil, né, de não aumentar a pena no Brasil, então nós concedemos um direito, mas nós não também cobramos a responsabilidade sobre esse direito. É um direito do cidadão de querer comprar sua arma. Não é tão fácil comprar uma arma. Você tem uma série de critérios para autorizar essa compra, mas eu concordo plenamente. Quando você pensa
seja em liberar armas, seja em liberar, como outros sustentam aí, drogas, você tem que ter uma punição caso use a droga para cometer crime ou a própria arma. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que tem uma discussão que a gente tem que ter na sociedade, que hoje a polícia tem uma dificuldade terrível de combater o pequeno crime, o crime de pequeno potencial ofensivo. A pessoa rouba uma bicicleta 28 vezes e sai pela porta da frente. Agora a gente está com problema de cracudo na cidade, furtando fios e parando trens, parando hospitais. Se você for analisar, aqueles que defendem a liberação da droga, o cracudo poderia usar a droga. Aqueles que defendem a não punição do crime sem violência, o furto é sem violência. Esse é um caso ideal para essas pessoas que têm no livro essa posição de aplicar na prática. Não me chame, não chame a polícia militar, não chame a polícia civil, resolvam o problema do cracudo e do furto. Por quê? Liberou-se a droga e um crime sem violento. Se não é problema da polícia, não pode ficar preso, é a hora de aplicar tudo que vocês defendem. É cracudo mesmo que faz isso? É para as investigações. Eles furtam para se sustentar o vício. E aí você vai em cima dos receptadores. Hoje mesmo a gente fez uma grande operação de receptador que também não tem violência, que também não vai ficar preso. Então a gente tem que rediscutir qual política criminal que o Brasil quer. Não vai pegar alguém que faça um pequeno delito e botar na cadeia, ok. E se esse delito for praticado por quem usa droga ou uma arma permitida? Aí nesse caso, vamos então, pelo menos nesse caso, mantê-los presos, porque senão a gente vai ficar enxugando o gelo, discursos bonitos, mas que não se aplicam na prática. A grande diferença entre o Paulo e outros que pensam segurança pública, que ele sabe que vai aplicar ou não. Não adianta ficar falando o que cabe no livro, que a página está vazia, você pode escrever o que quiser, se isso não for aplicado na prática. Está aí um caso que eu gostaria de ser resolvido. Cracudo, furto, sem chamar a polícia. Então agora, para dar uma amenizada no final, vamos ao nosso ping-pong. Time de futebol. Flamengo. Eu sou vascaíno. Missão dada é missão cumprida? Sempre. Sempre. Vai e vença. O melhor do Rio é o Carioca? A população alegre, todos os nossos problemas, recebe todo mundo bem, é feliz, inventa esporte, é altinha, é futevôlei, é tudo. Aqui é bom demais, a população é o que tem de melhor. Falando em futevôlei, pratica algum esporte? Futebol e surf. Na minha idade eu só corro e nado, só isso, não faço mais nada. Só? Só isso. Qual é o lugar preferido para relaxar? Não tá o tempo inteiro? Praia. Centro Cultural Pedro Storani. É um centro cultural que eu, minha esposa e minha filha fundamos. Na Zona Oeste do Rio, educação de música e dança para as crianças. Que legal, tudo gratuito. Mas é aonde na Zona Oeste? Fica Vila Militar em Magalhães Bastos. Tá? Conheço, eu sou de lá, né? Poxa, sou de Bangu, lá pertinho. Pertinho, faça uma visita lá pra gente, o Arquimedes 61. Pô, que educação, legal. 364 crianças em sala. É onde hoje eu e minha esposa... Muito bacana. Minha filha é médica, ela atende lá periodicamente. Então, família toda? Família toda. E recebe o nome do meu filho que desencarnou há 6 anos atrás. Comida favorita? Churrasco. Qualquer coisa que minha esposa faça. Tá renovando o contrato para voltar para casa, 30 anos agora. Né? 30 anos agora em outubro. Tem que renovar. Se não morasse no Rio, queria morar onde? Havaí. Voltar para minha terra natal, Nova Friburgo. O que te faz sentir um frio na espinha? Minha mulher. Ai, gente, que horrível! Olha, você foi ótimo e você foi horrível. Muito bom. E você, Storani, o que te faz sentir um frio na espinha? Um certo depois olhar da minha mulher. Ah, não, eu copiando. Gente. Não, mas é verdade. Não. Mas é. Basta uma olhada, basta uma olhada. Como dizia minha avó, macaco de imitação. Não, mas não tinha. Tem medo de quê? De não conseguir entregar aquilo que eu me proponho a entregar. O meu maior medo é de algo acontecer com a minha família e eu não estar com ela para poder protegê-la. Maior aperto que já passou na carreira? Como policial, o maior aperto foi ficar no Alemão, atrás de uma árvore, tomando um tiro colocado que eu não sabia de onde vinha. E aí eu tive que esperar tomar o outro. Você conhece lá, né, restaurante? São morros muito próximos, teve que tomar o outro morro para tirar o cara
do tiro e a gente poder sair. E você, qual foi o maior aperto que já passou na carreira? É uma equipe cercada, né? Uma equipe cercada e tem que furar o bloqueio para sair. Qualidade pessoal, Foco. Determinação. defeito, Exigente demais às vezes. Impaciente. um sonho. Um Rio tranquilo, que a gente fala só de coisas boas. Por crianças livres do tráfico. O Gente do Rio fica por aqui. Muito obrigada, secretário de Polícia Civil, Alan Turnovski, o papo foi ótimo, apesar dos temas, né? Muito obrigado, Paulo Storani, especialista em segurança, ex-capitão do BOPE. O papo foi ótimo e não esqueça, o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá, um beijo!